pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre desenho de perspectiva. Então, o que é a perspectiva? A perspectiva é um sistema que foi inventado para representar a profundidade espacial dos objetos, pessoas e tudo aquilo que existe em desenhos e pinturas. E através da perspectiva, você consegue simular o que seria a realidade no papel, ou seja, você cria uma sensação de tridimensionalidade para os seus desenhos, e um dos principais limites que passa essa sensação de tridimensionalidade é a questão do princípio da diminuição. Por exemplo, a própria pintura do quadro, o grito, é esse aqui, ó. Reparem aqui como a figura da frente é muito maior do que as figuras que estão aqui no fundo, ó. Então, o princípio da diminuição, que é o seguinte: os objetos mais próximos do observador parecem maiores do que aqueles que estão distantes do observador. Quando você faz desenhos de perspectiva, você está criando uma ilusão de ótica, enganando o cérebro para ele acreditar que aquilo que está sendo visto no papel é de fato alguma coisa 3D, ó, como nesses exemplos, né? Que a gente está criando o desenho em cima de uma superfície 2D plana, que é o papel. Então, a partir desses recursos, a gente consegue essa ilusão de ótica, né? Uma confusão muito comum que acontece em relação ao fundamento da perspectiva é de acreditar que a perspectiva só vai funcionar para cenários, para cidades, arquitetura e desenhos do tipo. Porém, a perspectiva não é só isso, ela é um fundamento muito importante que funciona para tudo, pois está em todos os objetos, figuras, pessoas, né? Tudo o que a gente observa na realidade tem impacto da perspectiva. Aplica-se também ao desenho de figura humana e, por consequência, ao desenho de moda, onde a figura está posicionada em determinado ângulo, de maneira que alguma parte do seu corpo parece menor do que realmente é ou maior do que realmente é, tendo esse efeito de distorção das proporções. A gente vê nesses exemplos aqui, ó. Imaginem que vocês estão apontando a lente de uma câmera para o modelo. De determinado ângulo, essa imagem vai se distorcer, porque ninguém tem um pé maior do que uma cabeça, né? E ninguém tem uma cabeça infinitamente desproporcional ao resto do corpo. Então, isso é o efeito da distorção das proporções causado pela perspectiva. E é justamente esse entendimento que a perspectiva vai trazer para a gente. Entender como cada objeto se comporta no espaço e como representar isso corretamente no papel. É com isso que você vai conseguir criar o que vocês quiserem, entendendo quais são as leis que impactam a maneira como observamos um objeto e como construir esse objeto no espaço de uma maneira correta e que condiz com a realidade. Então, nós temos alguns tipos de perspectiva, não vou me aprofundar muito aqui, mas para nos ajudar a desenhar com perspectivas, existem tipos diferentes, né? Para chegar em determinados resultados. O primeiro tipo é o com um ponto de fuga. A perspectiva com ponto de fuga é como nesse exemplo aqui. Todos os objetos estão convergindo para um ponto de fuga. Um ponto determinado no espaço, onde todas as linhas vão convergir para essa área específica da cena. E no caso da perspectiva com dois pontos de fuga, como o nome já diz, a gente tem dois pontos nos quais as linhas vão ser guiadas. Tem linhas que guiam as formas para uma direção e outras conduzindo para outro sentido, no caso aqui na direita e na esquerda. Existem ainda os tipos de perspectiva com 3 até com 5 ou mais pontos de fuga, tá? Mas os mais comuns e os mais utilizados nos desenhos são esses. Os benefícios, então, desse estudo, entre eles, o estudo da perspectiva, o primeiro é que vocês vão conseguir desenhar corretamente como os objetos existem na realidade, simular como aquele objeto existe no espaço, entender qual é a anatomia do objeto, como ele vai ser distorcido conforme o ângulo de observação. Um outro benefício desse estudo vai te ajudar a criar a sensação de profundidade
nos seus desenhos através do princípio da diminuição. Ó. Essa cena aqui, por exemplo, a figura aqui dessa pessoa à frente parece muito maior do que essa figura dessa pessoinha que está aqui no fundo, mas apenas com a aplicação desse conceito bem básico de um ponto de fuga, ó, e da perspectiva, a sensação é de tridimensionalidade, é como se a gente estivesse vendo realmente uma cena acontecendo. Ó. Temos aqui ainda perspectiva atmosférica aqui no final, que é a perspectiva que trata do ambiente, né, da natureza, como as cores, os tons, até mesmo a definição das formas vão se perdendo e vão ficando esmaecidas conforme mais longe elas estão. Né? Então, todas essas construções de linhas, ó, vocês podem perceber que todas elas conversam entre si, todas elas apontam para um mesmo ponto. Então, fica uma cena coesa, né? Condizente com a realidade. Mas o maior benefício de estudar a perspectiva é que ela vai desenvolver a capacidade de ver em 3D e também visualizar mentalmente os objetos em 3 dimensões na sua mente. Essas duas habilidades elas compõem o olho mental do desenhista. A régua visual, a capacidade de medir as proporções, a simetria, os alinhamentos dos objetos, desenvolvendo então a sua visão e visualização mental em 3D para criar tudo aquilo que vocês quiserem. Vocês vão notar que com o passar do tempo o olho de vocês vai estar tão treinado que vocês vão ser capazes de olhar para um objeto ou para alguma determinada distância e já poder estimar a metragem desse objeto, a distância. Vocês vão conseguir já, apenas ao imaginar ou observar uma cena ou uma paisagem, vocês já vão conseguir mensurar a proporcionalidade que isso vai ter no desenho e nos espaços. Então, perspectiva na prática. Para iniciar o estudo da perspectiva, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. E o primeiro deles é sobre a linha do horizonte. A linha do horizonte nada mais é do que uma linha horizontal que vai estar sempre alinhada à linha dos olhos do observador. Ó, observem aqui essa imagem, essa foto. Aqui essa linha do horizonte é a linha paralela aqui aos olhos do observador. Observem aqui nos desenhos também. Para ter uma melhor noção de como isso funciona, basta pegar uma caneta ou um lápis e posicionar a caneta deitadinha assim horizontalmente na frente dos olhos de vocês. Essa vai ser, teoricamente, a sua linha do horizonte, né? A partir da linha do horizonte, a gente tem o conceito da perspectiva, que é o ponto de fuga, que é um ponto no espaço, nessa linha do horizonte, no qual todas as linhas paralelas vão convergir. Vocês vão notar que esse ponto aqui ele acaba chamando todas essas outras linhas até ele. Na verdade, ele acaba se tornando ali o ponto central. A gente bate o olho numa foto dessas, que está bem enquadrada, que ela tem um conceito assim bem específico, né? Bem visível de uma perspectiva linear. O olho é automaticamente chamado para esse ponto central. Esse é o ponto de fuga. E aqui, ó, por exemplo, os trilhos do trem aqui no chão, todos eles estão indo para um ponto único específico no espaço, posicionado aqui em cima da linha do horizonte. Todas as linhas retas, dá para fazer esse exercício aqui com várias outras imagens, vocês vão notar. Em qualquer tipo de paisagem, foto, desenho, a gente pode observar essa linha do horizonte e os pontos de fuga. E as linhas paralelas imaginárias que nos dão essa impressão. Ó. Nessa foto aqui, por exemplo, uma foto de uma cidade, uma paisagem urbana. Aqui a gente tem a linha do horizonte e o ponto de fuga bem ali no meio, ó, atraindo todas essas outras linhas até ele. Ó, a gente pode traçar elas até aqui de cima também, para o outro lado, aqui no meio mesmo.
Então essa foto ela tá bem enquadrada e ela é um bom exemplo, ó. Simetricamente também, todas essas linhas são atraídas para esse ponto. Então aqui o conceito com 2 pontos de fuga nada mais é do que termos 2 pontos na linha do horizonte nos atraindo para um ponto em comum, que nesse caso aqui é uma quina, né? Também tem o exemplo em desenho do que seriam esses 2 pontos de fuga. Eles não necessariamente precisam estar simétricos, uma distância simétrica entre uma e outra, mas a gente consegue perceber que desses pontos eles acabam convergindo nesse ponto central, ó. E as linhas ali também se encontram. Então é mais um conceito aí de ponto de fuga, 2 pontos de fuga, né? E agora nós vamos fazer alguns exercícios de 1 ponto de fuga e de 2 pontos de fuga. Então, pessoal, para o nosso exercício 1 aqui sobre pontos de fuga, perspectiva com 1 ponto de fuga, vocês vão pegar uma folha e uma régua qualquer e traçar uma reta. E aí vocês vão colocar aqui no meio um ponto de fuga, no meio dessa linha do horizonte. E a ideia é que a gente coloque vários cubos aqui em volta utilizando essa perspectiva de um ponto de fuga. Aí primeiramente a gente vai desenhar então um quadrado, pode ser de qualquer tamanho, em qualquer lugar da página, mas não tão distante, porque quanto mais distante, mais distorcido vai ficando, né? Basicamente o que vocês têm que fazer agora é conectar cada um desses cantinhos do quadrado até o ponto de fuga dessa forma aqui. E agora o que a gente vai fazer é fechar esse cubo, né? Vocês vão poder fazer ele de qualquer tamanho, mais alongado, mais curtinho, mas levando em consideração sempre que a linha precisa estar sempre paralela. Então, eu vou traçar agora a linha dessa lateral. Ela precisa estar paralela àquela linha que eu tracei ali inicialmente. Mesma coisa aqui em cima. Paralela a essa linha. Eu vou fechar a parte de cima agora do meu cubo. Para cada linha traçada ali inicialmente na forma do quadradinho, uma linha que eu vou usar para fechar, sempre paralelas. E por último, a linhazinha aqui da base. Tá pronto o primeiro cubo, então, com um ponto de fuga. Inicialmente pode parecer confuso, né? Porque a gente tá vendo através dele, não sabe o que é frente, o que é fundo do cubo, mas para isso a gente pode utilizar alguns recursos para diferenciar. A primeira delas é engrossar, então, as formas aqui do cubo. Pode ser com o mesmo lápis mesmo. Como que contornando ele. Só de contornar ele assim, a gente já consegue ter uma noção maior do volume dele, qual é a parte externa, qual é a interna, mas a gente ainda pode destacar mais a parte da frente aqui com achuras, ó. Pronto, agora já dá para entender bem que essa aqui é a parte da frente desse cubo, aqui é a parte mais de profundidade dele, e agora a gente vai repetir esse processo ao entorno da página com diferentes tamanhos de cubos e distâncias.
Agora, então, gente, vamos fazer o exercício com 2 pontos de fuga. Mesmo esquema, traço uma reta no meio do papel. E nós vamos marcar aqui 2 pontos em cada pontinha dessa linha. Como a gente já viu antes, a perspectiva com 2 pontos de fuga, também conhecida como perspectiva oblíqua, a gente vai visualizar ela nas quinas do objeto, né? Então, eu vou começar aqui desenhando um cubo com a linha reta, que vai ser essa quina dele, né? Onde a gente bate o olho e vê a quina dele. E agora a gente vai conectar o topo e a base aos 2 pontos de fuga, tanto o da direita quanto o da esquerda. E agora a gente vai definir as primeiras faces desse cubo, traçando umas linhas paralelas, sempre paralela a essa primeira linha, com uma medida que vocês quiserem, tá, gente? O importante é que esteja o mais paralelo possível à primeira linha. Pro outro lado a mesma coisa. E agora nós vamos fazer com essas linhas a mesma coisa que a gente fez com essa linha aqui. Conectar o topo e a base de cada uma com cada um dos pontos de fuga. Assim a gente criou as outras faces do cubo, né? A face do topo e a face da base. E agora só falta uma única linha, que vai ser a linha aqui do fundo do cubo. E ela vai estar aqui nessa intersecção. Agora eu vou fazer mais um cubo aqui na parte de cima. Então, pessoal, esses foram os 2 exercícios de perspectiva com 1 ponto de fuga e 2 pontos de fuga. Quanto mais exercícios desses vocês puderem replicar, melhor, tá? E agora, o exercício da pirâmide. Nada mais é, gente, do que abrir um ângulo aleatório com 2 retas. E a partir daqui, então, calcular o tamanho aqui da proporção da base. Pode traçar uma reta auxiliar aqui. Levando em consideração que há de se deixar paralela, porque essa é uma pirâmide de base quadrada, né? Aqui a gente já está usando princípios da perspectiva. E agora, fechando aqui esses ângulos, a gente consegue encontrar o meio dessa forma, que é aqui. Então, daqui a gente vai elevar o eixo dessa forma. Aqui no meu caso ela deu bem certinho ali na quina desse losango, mas não precisa ser necessariamente assim. Esse quadradinho ele pode estar ainda mais distorcido para ambos os lados, tá? Eu tracei a minha pirâmide, ela tá como se fosse uma pirâmide de vidro, né? A gente consegue enxergar ela de todos os lados. Posso aqui achurar ela também. E agora uma pirâmide de 3 lados, uma pirâmide triangular. Vou seguir o mesmo princípio, abrir um ângulo aqui, uma forminha reta. Fecho. Agora eu vou trazer retinhas para se encontrarem aqui,
para definir aqui onde vai ser o ponto que eu vou elevar a minha pirâmide em questão. Pode ser preenchido das mais variadas maneiras, tá, gente? Pode ser preenchido com achuras, pode ser preenchido com degradê, tá? Vai aí do gosto de vocês. O exercício das pirâmides também, quanto mais vocês fizerem, vocês podem encher a folhinha com várias pirâmides de perspectivas diferentes, né? Viradas para um lado, viradas para outro, com uma visão mais de cima, uma visão mais de baixo, exercitando aí então os conceitos aprendidos hoje nesta aula sobre perspectiva. Para a nossa próxima aula, então, vamos ter o desenho de figura humana feminina. Aí vamos abordar os conceitos da figura humana e métodos para traçá-la. Beleza? Então, era isso, pessoal, por hoje. Até a próxima.